Glória a Deus, aleluia. Como está bom este lugar, este ambiente, aleluia. Isso aqui é o Espírito de Deus, irmãos. Os dons não cessaram, os dons ainda existem, estão no nosso meio, e Deus ainda usa os seus servos, aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Enquanto você procura, quero agradecer aqui a vida do evangelista Denison, evangelista Rafael. Obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui na tarde com Deus, ministrando a palavra de Deus. Quantos estão com o coração desejoso para ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite? Nessa tarde, costume. Glória a Deus, nós já sentimos a presença de Deus aqui, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa tarde. Lucas capítulo 24, versículo 13, quantos acharam? Digam amém. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Versículo de número 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Versículo 30 e último, para nós encerrarmos essa leitura. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Amém? Tome seu assento, glorificando ao nome de Jesus. Glória a Deus. Redobre essa atenção para cá. Quero ser muito rápido, muito objetivo, mas quero pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. O capítulo de número 24, versículo de número 13 do livro de Lucas, a qual nós acabamos de ler, ele vai iniciar a narrativa com a seguinte expressão: naquele mesmo dia. Diga bem forte comigo: naquele mesmo dia. Que dia? Esse é o terceiro dia após a morte, após a crucificação de Jesus e o seu sepultamento. Esse é o terceiro dia que Jesus morreu, foi crucificado. É o terceiro dia que se passou e a realidade ainda continuava a mesma. Cristo morto, o sepulcro fechado, o ar de morte no ambiente, um silêncio pesado em Jerusalém, porque faz 3 dias e o mestre ainda continua lá no túmulo. Já se passaram 3 dias e o mestre ainda continua morto. E o texto diz que após esses 3 dias, 2 discípulos estão retornando de Jerusalém, após esses acontecimentos, de volta para casa, em uma pequena aldeia chamada Emaús. Como é que é o nome da aldeia, irmão? Mais forte, diga. Isso. E esses 2, eles estão voltando para casa agora com um sentimento de frustração. Eu preciso que você entenda que eles estão voltando para sua casa com um sentimento de vergonha, de vexame, de ilusão, porque eu preciso que você entenda que o conceito de discípulo na cultura judaica, ele vai muito além do que é o nosso conceito de discípulo, porque discípulo na tradição judaica envolve muito mais do que uma mera admiração. Não é simplesmente um aluno que ouve o seu professor, não. O conceito de discípulo na tradição judaica significa vivência, significa estar lado a lado, significa compartilhar momentos, significa sentar à mesa, significa viver com o mestre. E nós estamos aqui diante de 2 discípulos que eles renunciaram tantas coisas para compartilhar momentos durante aproximadamente 3 anos e meio, a qual eles acreditavam que seria o Redentor de Israel, mas se passaram 3 dias e ele ainda continua morto. Mas afinal você pode se perguntar: que Messias é esse? Afinal, que Cristo é esse que há 3 dias ele morreu de uma forma tão vergonhosa e ele ainda continua lá morto?
E a Bíblia diz que esses dois discípulos estão voltando para casa com a notícia da morte do mestre. E o caminho de Jerusalém para Emaús é a distância de 60 estádios, que significa dizer que é equivalente a 11 quilômetros, uma caminhada de mais ou menos 2 a 3 horas de a pé. E o texto diz que o dia estava se findando e eles ainda não haviam chegado em casa. Irmão, irmã que me escuta, você vai ter que concordar comigo que é um desprazer ter que chegar em casa com péssimas notícias. É um desprazer ter que chegar em casa com notícias ruins. E talvez a esposa de um desses discípulos abriria a porta e perguntaria: cadê o mestre? E a resposta seria: ele continua morto, a pedra continua na tumba, nada mudou. E eles voltam para casa com essas memórias pesadas, memórias de um Cristo crucificado, memórias pesadas de um homem que foi rejeitado até mesmo pelos seus amigos, memórias pesadas de quem esses dois discípulos, eles acreditavam que seria a sua última esperança, mas ele morreu. Mas eu preciso que você entenda que na proporção que eles caminham para casa, há um detalhe nesse texto. Irmãos, 3 dias se passaram. Quantos dias? Quantos dias? Eles nem imaginam, mas no mesmo dia que eles caminham de volta para casa, é o mesmo dia em que a pedra está sendo removida do sepulcro. É no mesmo dia que Cristo está ressurgindo para os seus. É no mesmo dia em que a notícia está sendo espalhada em toda a cidade. Então é eles caminhando, e na proporção que eles caminham, as coisas elas vão acontecendo. É eles caminhando e a pedra sendo removida. Os olhos deles podem não contemplar aquilo que acontece enquanto eles caminham, mas na medida em que eles caminham, o milagre está sendo gerado, o sobrenatural já está acontecendo. E ainda bem que eu estou pregando para uma igreja que ama a Bíblia, porque o Senhor me trouxe nessa tarde para dizer para alguém que na medida em que você caminha, na proporção em que você caminha, os teus olhos podem não estar contemplando, mas conforme você vai andando, algo já está acontecendo. Na proporção, na medida em que você caminha, a pedra está sendo removida do sepulcro. A resposta do céu já está sendo liberada para a sua vida. É você caminhando e a notícia do milagre sendo gerada. É você caminhando e a resposta do céu sendo liberada em teu favor. É você caminhando e Deus está falando dessa tarde que a primeira coisa que Ele quer falar é: continua caminhando, continua andando, porque você pode não estar vendo nada, mas nos bastidores da tua história algo já está acontecendo, a resposta já está a caminho. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? E o texto diz que na medida em que eles caminham, o próprio Cristo, que era a pauta da conversa dos dois, vai aparecer no meio deles. E Jesus, ele se apresenta no meio desses dois, e ele começa a ouvir a conversa desses dois discípulos, e o texto diz que eles insultavam um ao outro. Só que a palavra insultar, na tradução grega, significa tentar convencer o outro de que aquilo que foi vivenciado era uma farsa. Tentar convencer um ao outro de que aquilo que foi vivenciado era um engano. Então era um olhando para o outro e dizendo: diz para mim que tudo que a gente viveu foi uma mentira. Diz para mim que tudo que a gente viveu foi uma farsa. Diz para mim que tudo que a gente viveu foi um engano. Diz para mim que o mestre ainda continua vivo. Era um tentando convencer o outro de que Jesus ainda estava vivo. Aí Cristo vai aparecer no meio dos dois. Ele começa a caminhar, começa a conversar. Jesus aparece no meio desses dois. Ele começa a conversar com eles durante a caminhada. E o texto diz no versículo de número 14 e no versículo 16 que os seus olhos estavam como que tapados. Em outras versões vai dizer fechados, ofuscados, para que não o reconhecessem. Mas você pode se perguntar: como pode dois discípulos que andaram aproximadamente 3 anos e meio com Cristo não reconhecer o próprio Cristo na caminhada? Sabe por quê?
O próprio texto vai responder. É porque a pauta da conversa desses dois, o que dominava a mente e o coração deles, era tudo o que havia acontecido. Olha o que está escrito no versículo 14: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Ou seja, eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E agora o próprio Jesus está no meio deles, mas os seus olhos estão como que fechados, para que não o reconhecessem. Mas o versículo 14 explica por que desses dois não reconhecerem Jesus no caminho. Porque o coração desses homens, a mente desses homens estão atrelados a tudo o que aconteceu, estão fixados naquilo que aconteceu. Só que aquilo que aconteceu está ofuscando a visão desses dois ao Cristo que está presente no meio deles hoje. E me permita falar algo aqui nessa tarde, mas viver baseado naquilo que aconteceu, evangelista Denison, é um problema na vida de muito crente. Viver baseado naquilo que aconteceu é um problema na vida de muita gente. Só que grave bem isso que eu vou te falar nessa tarde: viver preso às coisas do teu passado torna Cristo ausente no teu presente. E é por isso que existem pessoas que quando você conversa com elas, elas não têm mais perspectiva de vida, elas não falam de algo novo. É por isso que quando você conversa com algumas pessoas, elas não têm mais perspectiva de algo novo, de viver coisas novas. Por quê? Porque estão aprisionadas a um passado de dor, estão aprisionadas a um passado de lamento, estão aprisionados a um passado de perda, a um passado de traumas. Só que isso tem ofuscado a sua visão a respeito do Cristo que está presente na sua história hoje. Guarda bem isso que eu vou falar nessa tarde. Mas infelizmente tem pessoas que estão enterrando Cristo e estão desenterrando memórias pesadas, memórias terríveis de coisas que já passaram. Mas o Senhor usa a minha boca para dizer nessa tarde, essa tarde com Deus, nessa quinta-feira, pode até estar chovendo, mas foi essa tarde que eu marquei, foi este encontro que eu marquei para te dizer: essa tarde eu quero te libertar dessas memórias. Essa tarde eu quero te libertar dessas memórias que te prendem, desses pensamentos que te prendem, esses traumas que não saem da tua mente. Você vai sair desse culto nessa tarde entendendo que Jesus está presente no teu presente. Aleluia. Eu prometo que é uma das primeiras e últimas que eu vou fazer, mas pega na mão desse irmão que está do seu lado e fala para ele: Jesus está presente no teu presente. Fala: Jesus está presente no teu presente. Ele não está no teu passado, Ele está presente no teu presente. Olha para mim aqui. Satanás tentou abrir uma cova chamada passado e te jogar lá dentro. Tem pessoas, Satanás ele coloca na tua mente e ele sopra no teu ouvido dizendo: o mesmo problema do teu pai, o mesmo problema da tua mãe, o mesmo problema do teu avô, da tua avó, do teu bisavó, da tua bisavó vai chegar para você, vai bater na tua porta. Mas assim diz o Senhor nessa tarde: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Recebe essa palavra nessa tarde. Levanta os teus olhos. Jesus não está preso ao teu passado, Ele está presente no teu presente. Aquilo que te prendia não te prende mais, aquilo que te oprimia não te oprime mais, aquilo que te paralisava não paralisa mais. Enxerga hoje Jesus no teu presente. Aleluia. E Jesus, quando se apresenta ainda de forma indiscreta, Ele chega falando acerca de duas coisas. Quantas coisas? A primeira pergunta está no versículo 17: e eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocar entre vós? Do que vocês estão falando? É a primeira pergunta de Jesus. A segunda: e por que vocês estão tristes? Aí um deles, o mais ousado, chamado Cleopas, pergunta: Senhor, por acaso você é um peregrino aqui? Por acaso você é um forasteiro que você não sabe o que aconteceu nesses 3 dias? Você não sabe das informações? E eu amo Jesus porque Jesus se faz de desentendido para manter um nível de relacionamento com dois. E Jesus pergunta: o que aconteceu, gente? O que houve? Irmão, você está entendendo? É Jesus perguntando para os dois sobre Ele mesmo.
E não tem ninguém melhor nessa história para falar, porque foi ele mesmo que viveu. E o próprio Cristo está perguntando: o que aconteceu, gente? Sabe por quê? Porque Jesus não quer saber de informação, até porque ele já sabe de tudo. Tudo que Jesus quer é um diálogo na caminhada. Tudo que Jesus quer é um diálogo na caminhada. Ele já sabe, na sua onisciência, na sua onipresença, mas nessa tarde é o Senhor dizendo: eu quero ouvir da sua boca, eu quero ouvir você falar. É o Senhor falando através dessa palavra. Você acha que eu não sei como você chegou aqui nessa tarde? Você acha que eu não sei como a tua alma está dilacerada por dentro? Você acha que eu não te conheço? Eu te conheço, mas eu quero te ouvir falar. Eu quero ouvir da sua boca. Você acha que eu não entendo os teus sentimentos? Eu entendo os teus sentimentos, mas eu quero te ouvir falar. Aí Cleopas vai responder: Senhor, eu vou te atualizar das informações. Já que o Senhor não sabe, eu vou te atualizar sobre tudo o que aconteceu. É que andou por aí um tal de Jesus, que a gente acreditava que seria o Messias, o Cristo. Mas nós chegamos a um conceito, e ele diz: ele foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens, mas ele está morto. E ele continua falando: é verdade que as mulheres estão dizendo que viram ele, os discípulos já dizem que não viram nada, nós também não vimos nada. Meus irmãos, eu preciso que você entenda que esses dois, eles estão em uma altura da caminhada, que experiências vividas por terceiros já não servem mais. O que as mulheres viveram já não servem mais. O que os discípulos viveram também não servem mais. Mas e aí faz o que, Abner? É que está na hora desses dois começarem a vivenciar as suas próprias experiências. Porque existe uma altura da nossa caminhada na fé, que ouvir experiência de pastor é bom, ouvir experiência de líder é bom, ouvir experiência de pai, de mãe, de parente é ótimo, mas já não serve mais. E aí, Abner? É que está na hora de você começar a vivenciar as suas próprias experiências. Levanta as duas mãos para cima, que eu vim aqui profetizar nessa tarde. Ainda nesse mês, não, vou melhorar, ainda nessa semana, Deus vai dar experiência para pessoas aqui nessa tarde. O Espírito Santo de Deus usa a minha boca para pregar e dizer: nem que eu te tire da cama de madrugada, mas eu vou te visitar, eu vou visitar a tua alma. Aleluia! Pega essa palavra nessa tarde, o Senhor quer te visitar. Aleluia! Viva a tua própria experiência. Eu prometo que eu vou ser muito rápido aqui, mas eu me lembrei de um testemunho de um pastor amigo que contou, e eu achei muito lindo esse testemunho, e desde que eu ouvi, eu amo contar esse testemunho, que uma vez um pregador desceu em Curitiba, e o pastor foi buscar ele de carro de Joinville a Curitiba, e o pastor foi de Joinville a Curitiba pegar ele, o pregador, pegou o pregador em Curitiba, foram abastecer no posto para descer a serra de volta para Joinville, e apareceu um mendigo, um morador de rua. Será que você podia me dar uma carona, pastor? Eu preciso muito de uma carona. E o pastor: não, sai que eu estou com pressa, eu estou com um pregador ali, eu preciso pagar aqui que eu abasteci. Ele: não vai dar. E o pastor foi pagar lá dentro da conveniência, e o mendigo apareceu de novo. Pastor, será que você não me dá uma carona? Eu sou um morador de rua, eu sou um mendigo, mas eu sou crente. E o pastor falou: mendigo crente? E ele falou: sim, tem problema? E o pastor falou: tá bom, então eu vou te dar uma carona, vou te levar até Joinville, e depois a gente vê o que a gente faz. Pegou, botou o morador de rua dentro do carro, e eles foram descer a serra de Curitiba a Joinville, e o mendigo começou a pregar para eles, começou a pregar para o pastor e o pregador de Gênesis e Apocalipse. E o pastor e o pregador foram renovados, começaram a falar em línguas estranhas, e o mendigo tacando Bíblia neles, Madalena. E eles começaram a falar em línguas estranhas, e o mendigo: eu não tenho nada nessa terra, mas o meu tesouro está guardado no céu. E eles foram descendo a serra, e quando eles chegaram em Joinville, eles falaram: o que nós vamos fazer? A esposa falou: dá comida, leva ele para cortar o cabelo, depois dá um banho nele e dá comida para ele. Fizeram isso.
levaram ele para dar um banho nele, foi cortar o cabelo, deram comida para ele. E agora o que a gente faz contigo? Ele falou: pastor, só paga uma passagem para mim, para qualquer lugar. Mas ele: para onde? Pastor, para qualquer lugar, só paga uma passagem de ônibus que eu vou embora. O pastor pegou e pagou uma passagem para o mendigo de Joinville a Criciúma, enviou o mendigo de Joinville a Criciúma, chegou de noite no culto, pavilhão lotado, um congresso, o fogo pegando no meio da igreja, um pavilhão lotado, e se levantou uma irmã do coque e veio em direção ao pastor. Hoje eu fiquei muito feliz contigo, meu filho, porque de tanto eu insisti, depois de tanto eu insisti, hoje tu me deu uma carona no teu carro. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que às vezes o Senhor quer nos dar experiências, mas não adianta Ele querer nos dar experiências se nós não abrimos a porta do nosso carro. O que eu quero dizer com isso? Abra o seu coração hoje, porque essa tarde Deus marcou para te dizer: está na hora de você começar a vivenciar as suas próprias experiências. Oh, eu sinto Deus nessa casa, aleluia. Viva a tua própria experiência. E esses dois ainda não sabiam quem ele era. Eu já vou encerrar. Esses dois ainda não conheciam na sua essência. E a minha pergunta aqui nessa tarde é: você conhece Jesus? A minha pergunta é: você conhece Jesus? Abner, eu conheço Jesus. Eu não falto uma tarde com Deus. Eu levo minha Bíblia, eu ando com a minha Bíblia para cima e para baixo. Eu não falto um culto, não falto uma escola dominical. A minha pergunta é: você conhece Jesus? Pasmem os irmãos, agora vocês vão ficar apavorados com o que eu vou falar, mas tem irmão que canta muito bem, que prega muito bem, que toca de forma extraordinária, fala em línguas estranhas, chora, marcha, mas nunca conheceu a Cristo de verdade. E eu não falo da minha geração, até porque eu sou novo e eu acredito que a minha geração é a geração do avivamento antes do arrebatamento, mas o problema de uma porcentagem da nossa geração é que vem para o culto, vai embora do culto e ele sai da mesma forma, mas nunca conheceu a Cristo de verdade. E a minha pergunta aqui nessa tarde é: você conhece Jesus? Vou melhorar minha pergunta: quem é Jesus para você? Você já se perguntou? Não precisa responder para mim, responde em pensamento: quem é Jesus? Porque se nós fôssemos perguntar para muçulmanos quem é Jesus, eles diriam que Jesus foi um grande profeta. Se nós perguntássemos para budistas quem é Jesus, eles diriam que Jesus foi o mestre do amor. Se nós perguntássemos a um espírita, olha aqui para mim, um espírita kardecista, quem é Jesus, eles diriam: Jesus foi um espírito iluminado, um guia moral. Se nós perguntássemos a um ateu quem é Jesus, eles diriam que Jesus foi um mito inventado para manipular pessoas. Se nós perguntássemos a um filósofo, ele diria que Jesus foi um grande pensador, um grande reformador ético. Se nós perguntássemos talvez aos coaches da fé, eles diriam: Jesus é bacana, Jesus é legal, Jesus é da hora. Mas ainda bem que eu vim aqui nessa tarde pregar para uma igreja que ama a palavra, que ama a Bíblia e vai glorificar a Deus por essa palavra. Porque se Abraão estivesse aqui nessa tarde e nós perguntássemos a Abraão quem é Jesus, ele diria: Jesus, ele se manifestou para mim através de Melquisedeque. Se Isaac estivesse aqui nessa tarde e nós perguntássemos: Isaac, quem é Jesus? Ele diria: Jesus, ele foi o cordeiro que me substituiu no altar. Se Jacó estivesse aqui e nós perguntássemos nessa tarde: Jacó, quem é Jesus? Ele diria: Jesus, eu lutei com ele naquele lugar de travessia e eu saí marcado para sempre. Se Moisés estivesse aqui e nós perguntássemos: Moisés, quem é Jesus? Ele diria: Jesus, ele é a rocha de Meribá. Se nós perguntássemos a Salomão: Salomão, quem é Jesus? Ele diria: Jesus, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele na verdade é o amado da nossa alma. Isaías diria: ele não tem parecer, não tem formosura, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ezequiel diria: ele é o rio da vida, que por onde passa gera
gera cura e abundância. Eu vou pregar até você abrir a sua boca para glorificar. Se Malaquias estivesse aqui e nós perguntássemos quem é Jesus, ele diria: ele é o sol da justiça que traz a salvação. João Batista gritaria dizendo: Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Se Pedro estivesse aqui e nós perguntássemos: Pedro, quem é Jesus? Ele diria: Jesus, ele me arrancou de pesca de gente, de peixe para pescar gente. Sim. Se Estevão estivesse aqui, ele diria: Jesus, no meio das pedradas eu vi ele à destra de Deus Pai, enquanto os céus estavam abertos. Lázaro diria: Jesus, ele é meu amigo que me chamou depois de 4 dias, quando eu já estava podre, e ele gritou: Lázaro, vem para fora. Paulo diria: eu encontrei ele a caminho de Damasco e eu fiquei cego, tamanha a sua glória. Agora, se João o velho, o apóstolo, estivesse aqui e nós perguntássemos: João, quem é Jesus? Ele diria: Domiciano tentou me matar, ele me mandou para uma ilha de prisioneiros chamada Patmos, só que ele apareceu para mim muito diferente do que da última ceia. É, João, como é que ele apareceu? O seu cabelo era branco como a lã branca, olho como que de fogo, boca de espada, pé como latão reluzente, e na sua coxa estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele me tomou pela mão e disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou a luz que brilha na Nova Jerusalém. Só quem conhece esse Jesus levanta a mão e abre a boca para adorar. Ele é o Deus da tarde com Deus. Esse Jesus é o Deus da tua vida. Só quem entende essa palavra, glorifique a Ele nessa tarde. Só quem conhece esse Jesus que mudou a tua vida, só quem conhece esse Jesus que mudou a tua história. Te coloca de pé comigo, eu já vou encerrar. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. O nosso Jesus está vivo, e eu te provo aqui, agora eu encerro. Esse texto aqui, Jesus está ouvindo o relato desse discípulo, e pela primeira vez no texto, Jesus vai se impor na conversa, porque Cleopas diz: Senhor, o homem foi só um profeta, nada mais que isso, poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. Irmãos, os discípulos disseram que ele foi um profeta. Ele foi o quê? Diga bem alto comigo: profeta. Mais alto: profeta. Só que profeta morre, profeta acaba, profeta tem prazo de validade. Só que pela primeira vez na conversa, Jesus vai se impor. Nos versículos 25 e 26 ele diz: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Irmão, Jesus está contradizendo o que é o conceito desses dois discípulos, porque para os dois não passou de profeta, profeta que morre, profeta que acaba. Mas Jesus toma a palavra e diz: não convinha aqui o Cristo. Espera aí, quer dizer que para os dois ele foi um profeta, mas Jesus toma a palavra e diz: não convinha aqui o Cristo? Então quer dizer que o que sai da boca dos dois discípulos é profeta, mas o que sai da boca de Jesus é o Cristo? Eu vou melhorar e daí a gente encerra e vai para casa abençoado. Quer dizer então que o que sai da boca dos discípulos é estar morto, mas o que sai da boca de Jesus é estar vivo. Ah, não, eu achei que você ia dar um glória com força agora. O que sai da boca dos discípulos é estar morto, mas o que sai da boca de Jesus não é morte. O que sai da boca de Jesus é vida. E eu encerro agora, é que tem muita gente que está aqui nessa tarde, que mais da metade aqui já era para estar morto, na boca de fulano, na boca de ciclano, na boca até mesmo de familiares, mas
mas eu vim profetizar nessa tarde: a tua família está viva, os teus projetos estão vivos, os teus planos estão vivos, aquilo que eu te chamei, os planos que eu tenho para você ainda estão vivos. Pode estar morto na boca de fulano, na boca de ciclano, mas se estiver vivo na boca dele, acredite, até depois do fim da linha, porque na boca dele não é morte, na boca dele é vida. Eu quero te convidar a passar aqui na frente, vem correndo, eu quero orar pela sua vida, porque Jesus é especialista em aparentemente mostrar que está morto, mas na verdade está vivo. O Senhor é especialista em aparentemente mostrar que está morto, mas na verdade está vivo. Você lembra de José? Lançaram ele na cova, na prisão, e alguém disse: José já morreu. O Senhor gritou do céu: morreu para vocês, para mim está vivo. Você lembra quando lançaram um menino num cesto e lançaram as águas de um rio? Alguém gritou: morreu. O Senhor olhou do céu e disse: não morreu, está vivo. Porque o Senhor é especialista em aparentemente mostrar que está morto, mas na verdade está vivo. E eu quero orar por você nessa tarde. A gente ora, essas meninas abençoadas por Deus vão cantar aqui, nós vamos dar lugar, porque Deus está na casa, e Deus está dizendo: aquilo que eu tenho para você não está morto, está vivo. Aquilo que eu te chamei, o propósito que eu tenho para a sua vida, não está morto, está vivo. E eu oro agora, levante as duas mãos, e eu oro agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora, Jesus, por essas pessoas, essas almas que estão aqui, essas pessoas que vieram nessa tarde, ou